Já tinha clarividência quando pisou pela primeira vez no Egito? Sim. Desde criança, meus pais eram muito católicos. Eu fui criado dentro da Igreja Católica e dentro de um seminário. Só que eu, de repente, comecei a falar com seres, pessoas que não existiam, que ninguém via, somente eu via. E eu comecei a ter crises violentas. E criança naquela época, né, não levavam criança em velório, mas faleceu a esposa de um vizinho e minha mãe me levou, eu fui com ela. E quando eu cheguei, que eu vi o caixão, eu não vou em velório, não vou de ninguém. O último foi do meu pai e não vou mais de ninguém. Se as pessoas soubessem o que acontece espiritualmente num velório, ninguém ficava lá dentro. O que acontece? E foi o que eu vi. Olha, do caixão sai um tipo de uma espuma densa, preta, com umas coisas vermelhas, verde, e elas escorrem do caixão e vão caindo. Fica assim, Seria uma massa. Larvas astrais? Exato. Eu não vejo a pessoa falecida. Eu vejo essa espuma. Então, e isso, quando eu vi a primeira vez, imagina você, uma cabecinha de 8 anos, isso faz muito tempo, foi há 70 anos atrás, eu tive uma crise violenta. Então, todo mundo falava que eu estava louco, que eu era louco, que eu tinha problemas mentais, né? Mas uma senhora falou com a minha mãe e disse, ele não é louco. Seu filho vê, fala com espíritos, com entidades espirituais. Então, eu acho que é por esse caminho. Mas imagina naquela época, era Aquela assustador, época, que ninguém tudo, falava, né? Aí essa senhora, o Chico Xavier, ele era novo, ele era bem novinho, né? Imagina, 70 anos atrás, né? Chico já estava desenvolvendo toda a teoria maravilhosa, espiritualista, foi um amigo muito querido. E essa senhora me levou na palestra. E eu, com ela, ficamos assim meio escondidinho, porque ia todo mundo escondido. Mas ia escondido. E eu percebi que Chico Xavier olhava muito para mim. E quando terminou a palestra, a maioria das coisas que ele falou eu não entendi, porque eu era muito criança. Somente o pessoal da Federação Espírita do Estado é que entendiam o que ele falava. Mas fomos cumprimentá-lo, né? E Chico me deu um beijo na testa e falou para a dona Felícia, que era essa senhora, de que um dia eu trabalharia com a espiritualidade. Que eu seria famoso, eu iria viajar o mundo e também escrever muitos livros. Olha, meus pais eram exilados de guerra, vieram sem nada. Nós passávamos 1000 dificuldades. Eu Brasileiros? Não, são italianos. Uhum. Eu não via a menor possibilidade, até a minha adolescência, mas tudo bem. As crises continuaram e Dona Felícia, então, me levou numa mãe de santo, candomblé. E eu me lembro bem, porque eu era magrinho, eu quase não comia, não tinha comida, não tinha, entendeu? Aí eu me lembro que ela jogou os búzios e os búzios todos viraram e fizeram uma flecha, assim, uma indicação para onde fica Oxalá, nos búzios. E ela fez aquilo várias vezes e virava. E ela disse, olha, garoto é realmente um médium maravilhoso e eu vou ter que deitar ele. E realmente me raspou, eu tinha 9 anos, quando eu fui raspado no candomblé, para Oxalá. Mas chegou num ponto em que eu comecei a perceber